O assunto agora, porcentagem. Esse assunto é um assunto do nosso dia a dia. A gente vê em revista, em jornal, no comércio, 20% de desconto, a loja toda, preço da cesta básica subiu 10%, e muita coisa que a gente está acostumado, então a gente está acostumado a ouvir esses termos, né? Então, como que nós representamos uma porcentagem? 25%, esse símbolo de porcentagem. Também nós podemos representar 25 sobre 100 em forma de fração de denominador 100, porque porcentagem nós usamos denominador 100, é por cento. Esse 25% sobre 100 também eu posso simplificar por 25 e fica 1/4. Eu também posso usar 0,25, porque se está sobre 100, eu vou contar 2 casas e colocar a vírgula, vai ficar um número decimal. Então, eu represento uma porcentagem com denominador 100, com decimal, ou com o símbolo de porcentagem, e também pode ser assim com uma fração simplificada. Essa fração aqui, ela não dá mais para ser simplificada, ela 1/4 é uma fração irredutível, né? Ela também representa 25%, porque uma porcentagem, 100 seria o todo. Então, vamos colocar o todo aqui. Se eu dividir em 4 partes e eu pegar uma parte, isso é 1/4, isso também representa 25%, porque 25 é 100 dividido por 4. Então, eu posso representar 25% dessas maneiras. Aí vai ser de acordo com o problema que aparecer, como eu vou resolver, o que vai ser mais interessante para mim usar. Se é melhor usar como fração ou como número decimal. O fator de multiplicação. Bem, quando nós falamos de acréscimo de 10% determina um valor que nós vamos multiplicar 1 sobre 10. Quando eu quero falar assim, o meu salário subiu 10%, eu quero saber quanto vai ficar o meu novo salário, se eu pegar o meu salário antigo e multiplicar por 1,10, eu já vou ter o meu salário com os 10% de acréscimo. Então, eu não preciso calcular 10% e depois somar no antigo. Eu posso fazer direto. 1,10, multiplica pelo valor antigo, eu vou ter o valor novo. E eu também posso trabalhar dessa maneira com decréscimo. Eu chego numa loja, ela está lá com 10% de desconto. 10%, então se é 10% de desconto, eu não vou pagar os 100% da mercadoria. Eu vou pagar 90%, eu vou tirar 10%. Então, quando eu tenho um decréscimo, eu vou multiplicar assim, olha. Isso aqui é 10% de desconto, 0,90. Se eu tiver 20% de desconto, eu vou multiplicar por 0,80, certo? Se eu tiver 5% de desconto, eu vou multiplicar por 0,95. Então, nós multiplicamos por um número 1 menos a taxa do desconto. Então, 1 é o inteiro, menos a taxa de desconto, que era 10%, então ficou 0,90. Então, dessa maneira, a gente chega direto no resultado. Então, vamos ver aqui um problema e ver como que a gente vai resolver esse problema de porcentagem. Um comerciante que não possuía conhecimento de matemática comprou uma mercadoria por R$200. Acresceu a esse valor 40% de lucro. Certo dia, um freguês pediu um desconto e o comerciante deu 40% sobre o novo preço, pensando que assim teria um lucro de 10%. O comerciante teve lucro ou prejuízo e de quanto foi? Bem, se ele comprou a mercadoria por R$200 e ele colocou um lucro de 50%, então ele multiplicou por 1,50, certo? Quando eu quero aumentar, ele vai ter um lucro de 50%, ele multiplica por 1,50, que vai dar 300. Ele comprou por 200 e vendeu por 300. Aí, veio uma pessoa e pediu um desconto, ele deu 40% de desconto. Então, ele pegou os R$300 que ele estava
que ele estava vendendo essa mercadoria e ele multiplicou por 0,60. Por que 0,60? Porque ele descontou 40%. Então, se descontou 40, 1 inteiro menos 0,40 vai dar 0,60. Então, vamos ver quanto que ele vai vender essa mercadoria. Vai dar R$180. Bem, ele achou que ele ia ter um lucro de 10%, porque se ele acrescentou 50 e tirou 40, ele calculou que seria 10, mas na verdade não é isso, porque ele deu 40% em cima do preço de 300, que era o preço com acréscimo. Então, ele tirou 40% aqui, ele acabou vendendo a mercadoria por R$180. Então, o que aconteceu aqui? Ele acabou tendo um prejuízo de quanto? De R$20. Na verdade, ele não teve lucro nenhum, ele foi um prejuízo, porque ele calculou errado, ele pensou, se eu aumentei 50, eu tiro 40, ele ia ter um lucro ainda de 10, mas na verdade não foi isso, porque ele deu o desconto em cima do valor da venda, o valor que ele já tinha acrescentado 50%. Então, por isso que a gente precisa saber um pouquinho de porcentagem, até para a nossa vida mesmo, né? 2 meninos discutem sobre o desempenho de seus clubes em um campeonato. O clube do Roberto ganhou 24 dos 30 jogos disputados. E o do Paulinho ganhou 21 dos 28. Qual dos clubes apresenta melhor desempenho no campeonato? Bem, então vamos colocar aqui o Roberto e o Paulinho. Quando eu quero saber dos 30 jogos, ele ganhou 24, eu quero saber quanto que isso representa em porcentagem, nós fazemos uma conta direta aqui, ó, 24 dividido por 30. Eu vou pegar os que ele ganhou dividido pelo total. Isso vai dar 0,80. Isso representa o quê? 0,80 representa 80%. Então, o time do Roberto, ele ganhou 80% dos jogos que ele disputou. Agora, vamos ver o do Paulinho. O do Paulinho eram 21 que ele ganhou, dividido por 28. Que vai dar 0,75. Então, aqui, 0,75 representa em porcentagem 75%. Então, na discussão, quem ganhou foi o Roberto, porque o time do Roberto teve um desempenho melhor do que o time do Paulinho, porque ele conseguiu ganhar 80% dos jogos disputados e o outro foi 75%. Um comerciante vende seus produtos com lucro de 60%. Certo dia, fez uma promoção, dando a seus clientes desconto de 20% sobre o preço de venda. Calcule qual o lucro ou prejuízo do comerciante nesse dia. Bem, naquele primeiro problema, falava o valor. A mercadoria custava 200, ele colocou 50%, e depois descontou 40%. Agora, nós não temos o valor da mercadoria. Só fala que ele coloca um lucro de 60%. E depois ele fez a promoção e ele deu 20% de desconto. Bem, se ele, mesmo não sabendo qual o valor da mercadoria, nós vamos resolver o problema assim. Se ele coloca 60% de lucro, então ele vende por 1,60. 1,60. Mas aí ele deu desconto de 20%. Então, vamos multiplicar isso daqui pelo desconto que ele deu. Então, 0,80. Porque 20% ele tirou de 1, sobra
80. E vamos multiplicar isso aqui, que nós vamos encontrar 1,28. Se eu multiplicar 1,60 por 0,80, eu vou encontrar 1,28. 1,28 representa o quê? 28%. Olha aqui, ó. 28%. Então, se ele dá, ele coloca um lucro de 60% e depois ele dá um desconto de 20%, ele ainda consegue ganhar 28%. Ele não vai perder ainda, só vai diminuir o lucro dele, mas ele ainda vai continuar ganhando 28%. Vamos ver um concurso da Fundação Casa de 2013, caiu esse probleminha envolvendo porcentagem. Hoje, houve uma fuga de 21 internos de uma unidade da Fundação Casa e no momento da fuga, essa unidade estava com 70% da sua capacidade ocupada pelos internos e os que fugiram representam 50% deles. Assim, pode-se afirmar que hoje a capacidade total de internos dessa unidade é 72, 60, 56, 50 ou 45. Bem, em matemática, quando a gente usa a palavra de, do, da, a gente, isso representa uma multiplicação. Quando eu falo metade dos internos, 50% de, esse de, a gente usa uma multiplicação. Então, aqui eu tenho que a capacidade dessa Fundação Casa, deste lugar aí onde estavam os internos, a capacidade era de X pessoas. Eu não sei quanto, porque essa é a nossa pergunta. 50%, nesse dia da fuga, que fugiram os 21, né, saíram 21 internos, ele estava com 70% da capacidade total. E esses 21 representam 50% deste dia, desses 70%. Então, 50% de 70% do total foi o que fugiu, que era 21. Então, 50% é 0,50 vezes 70%, 0,70. Do total, que é quanto? X, porque eu não sei quanto é, igual a 21. Então, vamos multiplicar 0,50 por 0,70, vai dar 0,35. Multiplicado por x, que vai ser igual a 21. X é igual a 21, dividido por 0,35, que nós vamos ter, nessa divisão, 60. Então, a resposta está aqui na alternativa B. Então, nesse dia, fugiram os 21, mas o total, esse dia não tinha a capacidade total. A capacidade total era 60. Nesse dia, tinha só 70%. 70% de 60 dá 42. Fugiu a metade, que era 50% metade. Então, eles saíram 21 internos nesse dia. E a capacidade que nós estávamos perguntando é essa daqui, 60 internos. Concurso do PROCON de 2013. Mensalmente, Marcos gasta 1/3 do seu salário com despesas fixas e aplica no banco 2/3 do restante. O que sobra do seu salário, ele gasta com despesas do dia a dia, sendo que tal gasto representa do seu salário aproximadamente quantos por cento? 30, 28, 26, 24 ou 22? Bem, então vamos aqui. Despesa fixa, ele gasta 1/3 do salário. Aí ele aplica 2/3 do restante. Se ele gasta 1/3, o restante é 2/3. Ele gasta 2/3, ele aplica 2/3 do restante. E o restante quanto é? 2/3. Ele aplica 2/3 de 2/3. Então, 2/3 multiplicado por 2/3, que vai dar 4 nonos. Isso aqui é o que ele aplica no banco.
mas ele também tem um gasto fixo de 1/3 do salário. Então, vamos ver quanto que é que ele gasta. 1/3 que é fixo, mais 4/9 que ele aplica. Vamos juntar esses gastos aqui desta pessoa, que vai dar, vamos achar aqui o mínimo é 9, vai dar 3 mais 4, 7/9. Então, 7/9 já está comprometido do seu salário, com despesas fixas e com a aplicação que ele faz. Mas ainda sobra um pouquinho, porque o total seria 9/9. Então, vamos tirar os 7/9, 7/9 que ele já comprometeu com o salário dele, vai sobrar o quê? 2/9. Então, esses 2/9 é que são as despesas do dia a dia. Do dia a dia. Mas eu quero saber isso em porcentagem. Quando eu quero saber em porcentagem, é só eu dividir 2 dividido por 9, que vai dar 0,222, vai dar uma dízima periódica, vai dar 222 até o infinito. Então, como a pergunta do problema é aproximadamente, então nós vamos ter 0,222, qual vai ser a porcentagem que representa isso? 2 casas depois da vírgula, 22%. Então, 22% do que ele ganha, ele gasta com as despesas do dia a dia. Então, a nossa resposta está aqui na alternativa E. Mais um problema de porcentagem. Em 2011, o preço de um produto foi reajustado em 5%. No ano seguinte, o preço desse mesmo produto foi reajustado em 4%. Considerando apenas esses dois reajustes, é correto afirmar que, comparando ao preço que tinha o produto imediatamente antes do reajuste de 2011, o preço desse produto sofreu um aumento de... Bem, se foi aumentado 5% e eu não sei qual é o valor do produto, eu vou representar isso por 1,05. Olha, veja bem, não é 1,5, porque 1,5 seria 50%. É 1,05. E agora, no outro ano, ele foi reajustado em 4%. Então, vamos multiplicar 1,04. Isso aqui vai dar... Vamos apagar. Isso vai dar 1,092. Fazendo a multiplicação de 1,05 por 1,04, dá 1,092. Eu quero saber isso em porcentagem. Porcentagem, nós vamos aqui, ó, 2 casas aqui depois da vírgula, que vai dar quanto? 9,2%. Então, o reajuste de 5 e depois de 4 dá um pouquinho mais que 9. 5 mais 4 dá 9, mas como foi um aumento em cima do outro aumento, então passou um pouquinho de 9, deu 9,2%. Aqui está a resposta, deu a resposta B. Bem, então porcentagem, nós vamos encerrar por aqui. Nós vimos aqui alguns exercícios até que caiu em concurso. E vocês vão estudando cada vez mais, porque porcentagem sempre vai cair em concurso, vai estar sempre aparecendo.